Olá, continuando aqui então mais uma questão usando o marcador jogo da velha só para questionar. Vamos a uma questão de constitucional com o tema liberdades de crença. A afirmativa fala o seguinte: o Brasil é um estado laico, ou seja, o Brasil não tem religião oficial. E agora, essa assertiva está certa ou está errada? Vamos ter que dar uma olhada na Constituição, então, sobre liberdades de crença. Inciso 6º do artigo 5º. O que fala esse inciso? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ó, que legal. Aí, ou seja, nisso aí vem abaixo uma explicação que eu anotei aqui, que o Brasil não tem religião oficial. O Brasil é um estado laico. Então essa afirmativa que fala que o Brasil é um estado laico, ou seja, o Brasil não tem uma religião oficial, essa afirmativa ela é verdadeira. Entretanto, né, o Estado deve proteger e dar segurança e liberdade ao cidadão de exercer sua fé. Por exemplo, festa de navegantes, visita do Papa. Aí o Estado brasileiro ele dá proteção, ele estabelece parâmetros de segurança. O Estado brasileiro também ele protege os locais de culto, ou seja, sinagogas, mesquitas, terreiros, templos, etc. Ou seja, protege também o que o Brasil protege, o que a Constituição protege. Protege as liturgias ali prestadas, ou seja, o que é liturgia? Seria o sinônimo de rituais, ou seja, a Constituição protege os locais de culto, os rituais de culto, todo mundo tem liberdade de expressão, sendo que expressão religiosa, liberdade de crença religiosa, reforçando que o Brasil, então, é um estado laico e não tem religião oficial. No inciso 7º ainda do artigo 5º, que trata do tema liberdades de crença, ainda fala o seguinte, ele fala que é assegurado nos termos da lei, assegurado que a prestação de assistência religiosa, aonde? Nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, o Estado garante a prestação de assistência religiosa às entidades de internação coletiva. Por exemplo, em quartel, hotel, hospital, nosocômio, presídio. Continuando, então ainda no inciso 8º do artigo 5º ainda fala o seguinte sobre as liberdades de crença. Que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, opções filosóficas, opções religiosas, políticas ou sexuais não te privam dos direitos. As citadas opções em caso de escusa de consciência, por exemplo, o serviço militar, pode optar-se por uma prestação alternativa fixada em lei. Somente se a pessoa não quiser prestar uma prestação alternativa, quiser cumprir alguma prestação alternativa, se a pessoa recusar-se a cumprir prestação alternativa, a pessoa tem seus direitos políticos cassados. Então esse inciso é bem específico em termos de recusa, é somente por escusa de consciência, ou seja, não vale tu dizer que não vai pagar as contas porque a religião não permite. Continuando, então vamos fazer um resuminho então, do Constitucional, artigo 5º, inciso 6º ao 8º, sobre as liberdades de crença. Então o resumo é bem básico, né? Que o Brasil protege e assegura liberdade e assistência religiosa na forma isenta, ou seja, o Estado laico, não tem religião oficial. Opção religiosa não priva de direito, salvo se houver uma recusa de prestação alternativa. Então esse seria o resumo do artigo 5º, inciso 6º ao 8º, e também a resposta da afirmativa, onde fala que o Brasil é um Estado laico, ou seja, o Brasil não tem religião oficial. E essa assertiva ela está correta. Lembrando que para acessar essas e outras questões, é só colocar na tua pesquisa aí o marcador jogo da velha só para questionar.